Boa noite. É com imensa alegria que nós estamos mais uma vez reunidos em torno do objetivo de aprimorar nossas almas, aprimorar os nossos espíritos e avançar aí na senda da vida. E estamos aproveitando a natureza, aproveitando os recursos da natureza para, em comunhão, aprimorar também as nossas almas. De imediato já agradeço estar com vocês por esse meio, por esse veículo, o que é de certa forma surpreendente. Quem poderia imaginar que poderíamos estar juntos dessa forma, construindo também lado a lado, ombro a ombro, as nossas edificações espirituais. Como a gente sempre inicia, vamos começar com a nossa oração, nesse momento, nessa terça-feira, em que cada um viveu o seu dia com os desafios que são peculiares, que a gente possa agora colocar no plano maior, no plano invisível, as nossas intenções. Eu te convido então a fazer agora uma inspiração muito forte, enchendo os seus pulmões desse oxigênio que vem da natureza, diga-se de passagem, e que nessa primeira inspiração você sintonize com a vida natural, com os fluidos da natureza, com os recursos espirituais que nós não vemos, mas que fazem parte da nossa essência. Inspire e recorde Deus Pai, Criador de todo esse universo. Lembre-se que lá fora, nessa noite, tem um céu extremamente estrelado e tudo isso que nós não vemos, além dessas estrelas das galáxias, existe no universo a partir de uma criação e nós julgamos ser uma criação amorosa. Vamos fazer a nossa inspiração pela segunda vez e agora vamos fazer o nosso agradecimento desse dia. Imagine hoje o que você gostaria de agradecer e apresente isso na forma do pensamento. Incha o peito, incha os pulmões e coloque esse ar para dentro na sensação, no sentimento de gratidão. E finalmente agora a terceira inspiração, vamos encher mais uma vez o nosso peito, os nossos pulmões e vamos agora fazer o nosso pedido. O que no momento está sendo necessário para você, para a sua vida, ou pedido por outras pessoas, por outras situações. Vamos agora então refletir a nossa súplica a Deus Pai maior, à natureza. Que possamos então vivenciarmos aqui momentos de harmonia, de paz, de saúde física, de saúde espiritual. Para quem está conosco pela primeira vez, esse é o nosso momento de aprender com a natureza. É uma pequena live de 20 minutos, pela qual nós buscamos entender a nossa sincronia com as realidades, as leis naturais. Então a nossa motivação, e a minha particularmente, é compartilhar com você, compartilhar com as pessoas também ao seu redor, como que nós podemos fazer o interlaçamento entre o que a gente percebe na natureza e o que a gente percebe na nossa própria essência espiritual. Na semana passada, nosso episódio número 5, nós estudamos a lição da coruja. E todas as vezes que nós estudamos uma lição, a gente deixa também uma tarefa para cada um exercitar o que está aprendendo com a natureza nesse curso bonito que é a vida. E na semana passada ficamos então com a tarefa de silenciar um pouco mais e de realmente ouvir com entendimento. Nós chamamos isso de uma escuta empática. Então é o nível mais avançado da escuta, é o nível mais avançado de valorização do outro, é escutar sem reagir, é escutar buscando realmente o ponto de vista do outro. Espero que tenhamos tido um sucesso e lembrado da lição da coruja. Afinal de contas, a coruja não fala, mas ela presta muita atenção.
Hoje nós estamos trazendo então a lição do ipê. O ipê, a árvore, a nossa querida árvore do cerrado, e nós temos uma variedade muito grande dessas árvores por aqui. De início eu vou comentar um pouco sobre o ipê. O ipê então era uma árvore típica do cerrado brasileiro, com variedades muito grandes e também variedades de flores. Então nós temos colorações variadas. O ipê é interessante porque muitas pessoas se surpreendem quando descobrem que tem perto da casa delas o ipê. Então, uma característica formidável, uma característica elegante do ipê é essa simplicidade. Enquanto ele não está florido, muitas pessoas não sabem o que é ipê. Mas na hora que ele floresce, aí sim, as pessoas têm um olhar para essa árvore, um olhar de admiração. Outra curiosidade dessa árvore do cerrado é que ela só floresce nessa época do ano, no início do inverno e vai na estação toda de inverno. Curiosamente, o inverno é uma estação seca e, devido à grande floração do ipê, ele não consegue manter ao mesmo tempo as folhas e as flores. Então é por isso que a primeira sinalização, evidência da chegada do inverno, final do outono, início do inverno, é a queda das folhas dessa árvore. Então ela fica quase toda desnuda e logo em seguida começa a ter os botões florais. E aí o espetáculo é desnecessário descrever. A intensidade das flores formando os cachos globosos e a árvore como um todo, dependendo da idade, formando também como se fosse um buquê natural. O que acontece nesse momento da vida do ipê? Ele está agora num investimento de energia muito grande, ele poupou as folhas e ele está agora investindo na polinização. Às vezes a gente não percebe, só vê a flor, mas observe com muito cuidado que nessa época agora os ipês vão estar sendo visitados pelos animais, pelos insetos polinizadores. E aí é que vem a coisa bonita da biologia dos ipês. Primeiro é que cada ipê reconhece o momento da estação do ano. Vocês vão perceber que o primeiro ipê que floresce é o ipê roxo. E logo depois é uma espécie de ipê amarelo, muito comum aqui em Minas Gerais. Depois nós vamos ter o ipê rosa. E em seguida nós vamos ter uma outra espécie de ipê amarelo junto com o ipê branco. Olha que coisa curiosa, como que cada árvore percebe o momento dentro da própria estação de inverno, né? Umas florescem no início da estação e outras florescem mais no final da estação. E o que acontece no final da estação de inverno? Olha a sabedoria da natureza. Bom, no final da estação do inverno vem a primavera. E com a primavera vem as primeiras chuvas. E o que o ipê fez ao longo da estação do inverno? Ele jogou o chão, ele espalhou as sementes, na certeza de que elas iriam germinar com a chegada das primeiras chuvas. Bom, como a gente sempre faz, depois de descrever a biologia, agora vamos comentar a espiritualidade. Hoje, de uma maneira especial, nós não temos não apenas uma lição do ipê, mas nós temos várias lições que os ipês nos oferecem. Primeira lição é a lição da simplicidade. É a lição do anonimato, da humildade. Por quê? Porque o ipê passa praticamente 3 estações no ano sem ser notado. E quando é que ele é notado? Quando ele floresce, quando as flores se apresentam. A primeira lição do ipê para nós, meu querido irmão, minha querida irmã, é que nós não deveríamos valorizar as pessoas apenas por uma fase da sua vida, ou por um aspecto só. Então, os ipês nos ensinam a admirá-lo mesmo quando ele não está florido, mesmo quando ele está só com a copa. Observe, você convive com pessoas
que às vezes você poderia ter um relacionamento melhor se você valorizasse os pontos positivos, mesmo que não sejam aqueles que todos reconhecem? Essa é a lição número 1. A lição número 2 que os IPs nos oferecem é a lição de que eles são diferentes. É a lição da diversidade, é a lição da importância de nós valorizarmos os aspectos, as características, a evolução de cada um. Essa lição do IP, hoje em dia, em tempos de intolerância, é fundamental. Existe o IP branco, existe o IP rosa, existe o IP roxo, existe os IPs amarelos e tantas nuances, tonalidades dessas flores. Assim como são os IPs, também são as pessoas. Essa é a segunda lição dos IPs. A terceira lição dos IPs é que a gente às vezes precisa se desapegar. Veja o esforço que eles fazem para deixar todas as folhas, para só depois florir. Então, na vida, nós temos também ter a noção de que às vezes a escolha é aparentemente uma perda, mas essa perda, ela é compensada por conquistas. Então esse desapego, essa humildade de às vezes entender que a gente precisa renunciar, que a gente precisa abrir mão, é fundamental na lição que os IPs nos oferecem. Porque assim como são os IPs, nós também às vezes precisamos desapegar de aspectos materiais, desapegar de aspectos vaidosos, para que a gente possa evoluir e avançar. O que é o avançar para o IP? É substituir as folhas por flores. Então existe uma recompensa. Na hora que ele desapega das folhas, ele atrai os polinizadores e ele passa então a viver a fase reprodutiva. Toda escolha tem uma perda, mas em compensação toda escolha também tem suas conquistas. A quarta lição que o IP, veja como nós temos tantas lições quanto a variedade de IPs que existem, não é? A quarta lição que os IPs nos oferecem: a certeza numa lei maior. Porque os IPs, quando jogam as sementes ao solo, quando eles jogam a semente ao vento para que o vento possa espalhá-la, ele está, na verdade, acreditando que em breve virá a estação chuvosa. E a estação chuvosa vai colher e vai receber todas as sementes e muitas delas vão germinar e vão se transformar nos descendentes. Na nossa vida espiritual, que lição é essa? É que nós precisamos investir. E depois que a gente fizer a nossa parte, a gente precisa acreditar. Essa é a sensação de paz, do dever bem feito, a sensação de que nós fizemos o que nós poderíamos ter feito, conforme a lei. Então, quando tivermos as nossas atitudes, as nossas ações, que sigamos também essa sexta lição dos IPs. Depois de fazer a nossa parte, vamos agora confiar na vida, que vai trazer o tempo certo, como é o tempo de IP, agora nessa época do ano, nessa região do Brasil. E a lição final é o ciclo, porque da mesma forma que hoje eu tenho o IP se preparando para florir, daqui a pouco eu não tenho mais a florescência, mas o ano que vem entra-se um novo ciclo, e esse ciclo renova as nossas esperanças. Nós estamos sempre num ciclo ascendente espiritual, melhorando a nossa alma, aperfeiçoando e aprendendo com a natureza. Eu tenho aprendido muito também com esse momento e tenho tentado desenvolver habilidades novas. E para quem não sabe, eu tenho ultimamente escrito até poemas. Eu tenho feito algumas coleções de poemas. E hoje à tarde, inspirado aqui pela minha janela, onde eu vejo um IP da janela da minha casa, eu escrevi um pequeno poema e eu gostaria agora de, com o carinho da amizade de vocês, estou vendo quantos estão comigo nessa noite, muito obrigado. Estou vendo aí minhas ex-alunas, meus amigos de tantos locais, meus amigos de infância. É muito bom estar com vocês. E agora
a minha gratidão, eu vou compartilhar um pequeno poema que eu acabei de fazer agora à tarde. Lágrima que cai, umedece, como flores de ipê, que invernizam a estação. Não creiais ser para sempre as dores do coração. Gostaram? Eu vou repetir. Lágrimas que caem, umedece o coração, como flores de ipê, que invernizam a estação. Não creiais ser para sempre as dores do coração. Esse é um poema que, por enquanto, o nome dele é IP. Depois eu tento criar um novo título para ele. E eu gostaria, então, de agora comentar com vocês uma passagem, já encerrando a nossa breve live, né? Quem está conosco hoje pela primeira vez, a gente faz, né, um estudo curto de 20 minutos para não cansar ninguém e para que a gente possa exercitar, né, a nossa aprendizado com a natureza. Mas existe uma passagem do Evangelho no livro de Eclesiastes que é muito lindo, tem muito a ver com essa lição do IP. E nós vamos encerrando já com essa leitura. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo o que Deus faz durará eternamente. Deus julgará o justo e o ímpio. Tudo tem o seu tempo determinado. E todo propósito debaixo do céu tem o seu tempo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de calar e há tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, nós estamos vivendo o tempo dos IPs. Essa é a estação e é o aprendizado que nós temos. Tudo tem o seu tempo certo. Lembrando aí meu irmão que está presente, no fluxo, ele que fala bastante, nos ensina sobre o fluxo. É assim que é a vida. Hoje nós estamos aí e eu vou deixar agora vocês condenados a guardarem e vivenciarem a lição dessa noite. Vocês estão condenados a toda vez, a partir de amanhã, que vocês virem um IP, vocês vão lembrar da nossa reflexão dessa noite. É a tarefa que fica, então, no final da nossa oração de aprendizado com a natureza. Qual que é a nossa tarefa? A partir de agora, observar em nós mesmos qual é a estação que eu estou vivendo. Qual que é o momento atual da minha vida espiritual? Eu estou em qual fase? Se eu fosse um IP, eu estaria agora como? Repleto de folhas na copa? Ou eu estaria agora deixando as folhas caírem no desapego, na renúncia? Ou quem sabe você esteja nessa noite no sentimento que você está agora formando os botões florais, para que em breve você esteja exuberante. Ou quem sabe você já está na fase exuberante. Ou quem sabe você já está com as flores caindo, mas os frutos surgindo. Será que você está na fase de dispersão das sementes, na fase de multiplicação? Enfim, a tarefa agora é: que fase eu estou e como aproveitar o melhor desse momento da minha vida. Não importa agora, nessa noite, se você está triste, se você está com alguma ausência, se você está com mágoa, com algum sentimento negativo, desanimado ou desanimada. Não. Foque na sua estação primordial. Foque no seu momento fundamental hoje.
qual é a fase que você está e que você pode agora se apoiar nela para novamente se reanimar e conduzir-se aprendendo com a natureza. Até a próxima semana, obrigado pelo carinho da presença. Espero ter levado a ótimos pensamentos, a ótimos ideais, que o nosso Pai Maior, que não nos abandona e que faz o ipê florir, faça também o seu coração em festa, em cores, em alegria e esperança. Boa noite a todos, espero te encontrar o quanto antes, em breve. Até breve. Boa noite.